Bom, faltou alguém? Não, né? Quem faltou aí, levanta a mão, deixa eu ver. Estão todos aqui. Vocês podem se sentar aí para ficar mais à vontade, não é isso? Então hoje foi muito rico, não é? As discussões em torno das questões de grãos no Brasil. E eu estava almoçando com um colega e um relato pessoal é que a minha sensação... Eu hoje milito numa outra área, eu sou um pesquisador lá da Unesp de Jaboticabal, desde 88, na área de mineralogia de solos. Fiz muita parceria com o Dr. Éder, né? Mas sempre fui um entusiasta destas questões microbiológicas no solo. E como estudante de agronomia, na época ainda, eu fazia, não me lembro bem, doutorado ou mestrado, eu tive acesso a um livro, li, né? Prazerosamente, naquela época o livro valia muito, né? Hoje é mais internet, né? A gente lê muita coisa na internet. Da doutora Ana Primavesi. Esse livro chamava-se Manejo Ecológico do Solo. Eu tenho ainda lá na minha biblioteca o livro, de vez em quando eu pego aquilo, leio. E eu me lembro do embate da época que houve, do lançamento do livro, porque a doutora Primavesi, ela fez uma proposição e uma provocação num momento importante do agronegócio brasileiro, era um momento inicial, não é, Éder? A coisa estava começando, estava engatilhando ainda, e é claro que havia o outro lado, um lado, a antítese, né? Ela apresentava uma tese, havia uma antítese que provocava, dizendo, não, isso aí não dá escalabilidade. Essa coisa do orgânico no solo não vai dar escala, o nosso potencial é para grandes áreas, nosso potencial é para produzir grãos igual aos Estados Unidos. E as pessoas questionam, não, igual aos Estados Unidos? Não, espera aí, nós vamos chegar lá. Eu me lembro, a minha turma comemorando na sala, o professor de economia rural disse, pessoal, vocês viram o jornal hoje, a Folha de São Paulo? O Brasil bateu 40 milhões de toneladas de grãos, 45 milhões de toneladas de grãos. Nós vibramos, né? Porque estava acostumado lá com 28, 30. Hoje a gente... Acho que hoje o estado do Mato Grosso de cima ali publica isso em milho, né? Se não me engano, aí alguém me corrija. Então aquele momento foi importante mesmo. Era uma previsão de que o país ia realmente levantar voo na questão do agronegócio. E a Ana Primavera chegando com uma proposta de manejo ecológico, biológico, tem que deixar biologia, não pode revolver muito o solo, pode segurar a água, etc. O pessoal está doida, está maluca. Não dá escala, isso aí nós vamos perder o time, nós vamos... Né? Eu me lembro desse debate, coisa pessoal minha, né? A minha sensação final aqui. E como que isso hoje volta na mesma proposição, provando que tem condições de fazer escala. E que é isso que os nossos solos precisam. É uma coisa muito impressionante isso para mim, né? Que saí do tempo e agora presenciei isso daqui. Vocês estão de parabéns. Tem aqui grandes empresários, grandes técnicos, não é? Extensionistas de peso. E esta é uma tarefa que eu vejo que, olha, interessante. E brasileira, uma proposição brasileira, né? Bom, feita essa provocação, eu vou passar para o Alexandre aqui, fazer um comentário, um resumo do que você presenciou hoje no conjunto aqui dos palestrantes e escolha um para responder a tua provocação. Eu sei que você provoca. Boa tarde. Eu acho que é fantástico poder ver que essa agricultura está cada vez tomando mais força e que a gente tem possibilidade de construir a produção com redução de custo, com melhora de qualidade, de entregar para os consumidores o que eles vêm realmente buscando, que são alimentos de maior qualidade e com normas ESG e respeitando sustentabilidade. E a nossa expectativa é que isso se amplie e que possa ir para outras regiões da área tropical do planeta, como o continente africano e o sudeste asiático. Então, é um prazer estar aqui. E acho que eu não tenho o que perguntar, eu só tenho que agradecer.
Uma pergunta aqui? Não é pergunta, eu fico muito feliz que você tenha falado na Ana Primavesi. A gente teve assim o privilégio e a felicidade de conviver com ela durante quase 40 anos, frequentar muito a casa dela, inclusive. A Primavesi abriu um caminho. E o que ela falava de vida do solo foi, acho que 70%, 80% desse seminário, ou mais. Hoje foi quase tudo, né? Eu fico assim muito feliz e emocionado mesmo de você ter falado na Primavesi. Abriu um caminho. Obrigado, é só isso. Agora, o que é interessante, ontem nós discutimos, né, Éder? Não sei se foi o efeito do vinho, mas enfim, a gente toma vinho. Mas como que evoluiu a interação, não é, da parte orgânica com a parte mineral, né? Eu acho que a entrada dos remineralizadores, Eduardo, ele abriu um caminho importantíssimo, que é essa interação, de avaliar essa interação, e isso deu um up muito importante, né? Quem queria falar? Eu tenho uma pergunta. Vai lá, Paulo. Começar. Para o Daniel Moll e para o Adriano Cruvinel. Vocês apresentaram números, né? O Luiz Pradella também apresentou alguns números, só que ele não está aqui, então sobrou para vocês. Vocês que já estão praticando essa agricultura regenerativa e estão colhendo bons frutos, qual conselho, o que vocês poderiam passar para quem está vindo assistir esse evento pela primeira vez? E o que ele poderia levar? Como que começa nessa agricultura? Oi. Pablo, essa é a pergunta que eu mais escutei depois, depois que acabou a apresentação aqui na frente. O que eu poderia dizer é a mesma coisa que eu disse para o pessoal. Nós iniciamos da mesma forma e nós passamos pelas dificuldades e isso foi enfrentado de forma condizente com a realidade que estava imposta para nós, que era de forma química, e nós tivemos que adaptar as situações. Como o Eduardo muito bem diz toda vez, nós não somos contra nenhum tipo de agricultura. Nós temos a doutora Ana Primavesi, nós temos o VIT, nós temos vários pesquisadores nessa área. Por que não pegar um pouquinho de cada uma dessas caixinhas, trazer para a nossa realidade de agrônomo e produtor, desenvolver isso dentro das bases biológicas, químicas e físicas do solo, porque a quem mais interessa para nós, quem interessa é a planta. O que ela está nos dizendo? Qual a característica que ela tem que demonstrar aos nossos olhos que nos dê uma resposta em produtividade? Só que a produtividade, não de forma vaga, mas com conteúdo. Que conteúdo é esse? Quem traz isso para nós? Daí tem os remineralizadores. E aí vem os biológicos para fazer esses remineralizadores serem aproveitados pela planta. A nossa função é dar essas condições para a planta conseguir fazer isso. Então, para quem está começando e está vendo isso pela primeira vez e fica um pouco assustado, calma, é assim mesmo, tá? Procurem perto da região de vocês produtores que já fazem, que já estão, de alguma forma, em uma das etapas de transição, que são várias etapas de transição. Alguém começou com remineralizador, outro começou com micro-organismo, com comunidade, com isolados, e aí a gente precisa ter aquilo que eu comentei mais cedo. Dentro de cada uma desses critérios, buscar conhecimento. E o que a gente faz aqui, quando na minha vida que eu imaginei sentar do lado do Dr. Éder, da Embrapa, e poder discutir com ele qual a melhor dose, qual a melhor forma de fazer. Isso é tirar uma vedação que tinha entre a pesquisa e o produtor, direto, sem intermediários. Hoje a gente pode fazer isso. E
olha, quando a gente começou, como era, como está hoje, é o que o Sérgio passou na palestra dele. Então, quem está começando, pessoal, procurem quem está perto, comecem a fazer. Eu comecei com 44 hectares, que a área nossa na época era 1.450. Eu comecei com 44. Foi funcionando, a gente foi adequando as novas, implementando as novas metodologias com critérios. Eu preciso de uma planilha na minha frente para poder saber para que lado eu vou. E eu acho que isso seria o recado que daria para passar para quem quer começar. Como começar? Procurem quem já está fazendo, já passou por várias adversidades e vai conseguir ajudar vocês a trilhar um caminho melhor. Hoje tem várias pessoas que estão fazendo esse tipo de trabalho. Procure a SICBio. Brincadeira, pessoal. Na verdade, a SICBio ela surgiu porque numa região tem um grupo de pessoas, de agricultores, que estão trilhando esse caminho conjuntamente. Não é o Eric, o Daniel e o Taves, é o Eric, o Daniel e o Taves junto com um grupo de agricultores que estão trilhando o mesmo caminho, buscando o mesmo objetivo e tal. Então, é isso. E regionalmente, o Dr. Eda está aqui do lado, ele bate sobre os remineralizadores regionais, né? Então, locais, regionais. Então, é da mesma forma, gente. É dessa forma que a coisa vai caminhar. Tem que juntar. O gás é uma união nacional. Mas isso só é fortalecido se acontecer regionalmente. Correto? Então, só complementando e fortalecendo o que o Adriano está falando. A gente só avança conjuntamente. Isso quebra o paradigma, principalmente da agricultura que vem sendo feita até aqui, que teve o seu mérito, mas agora mudou. E depende de nós. Muito bem. É claro que a questão dita aqui pelo Adriano foi muito fundamental, né? Quer dizer que nós optamos por uma postura na época, depois de 1980, de escalabilidade, né, no agronegócio, e deu certo, óbvio que deu certo, não é? Para aquela situação, para aquela condição. Só que hoje, realmente, é uma fusão das coisas que está alavancando aquilo que deu escalabilidade, com todos esse arsenal de tecnologias, de pacotes tecnológicos, né, ligados a fertilizantes, inseticidas, etc., que nos trouxe até aqui. Só que o que eu saliento é que agora parece que existe um encontro no sentido de resgatar, não é, propostas antigas que são importantes na área de biologia de solos, em matéria orgânica e etc. Né? Quem mais aqui gostaria de fazer alguma provocação? Olhando para mim, eu vou ter que perguntar agora. Né? Não, antes de nada, parabenizar, né? Que foi realmente um dia espetacular, né? Agradecer a Deus aí, porque realmente reunir uma equipe dessa, né? Não é todo dia que a gente vê isso, né? Então, parabenizar vocês, realmente. Ontem eu já cheguei no final da tarde, mas hoje peguei o dia todo, então, assim, realmente foi espetacular. Vários temas, né? Que, como vários aqui falaram, não precisou combinar, né? Cada um foi falando e foi encaixando um assunto do outro, né? E ver o Rodrigo Mendes aqui, né, depois de tanto tempo, participou lá com nós, lá em Goiânia, no primeiro, né, 2017. Então, assim, parabenizar e realmente falar que não tem o que acrescentar mais, foi falar tudo aqui hoje e a gente, como lá atrás começou, a gente está aqui para plantar uma semente, né? O que a gente sempre faz, né, Eduardo, não é ensinar ninguém, é plantar semente, né? Então, planta a semente, cada um vai saber, né, enterrando a semente, você vai saber o que você vai querer no futuro, né? Então, essa é a ideia, trazer, ligar a pesquisa, o pesquisador diretamente com o agricultor, fazer uma ponte mais rápida, né? Pesquisar a nível de fazenda, né? Isso é importante demais, né? Agora o SICBio vai proporcionar isso mais rápido ainda, né? Porque a gente vai poder colocar todas as dúvidas não, mas pelo menos uma parte delas agora em prática, né? Lá no ERIC, né? Então, assim, é essa a ideia, que o gás foi criado para isso, foi criado para que realmente as ideias e as interações realmente funcionem. O selo do gás, eu estava falando para
pro Sérgio ontem e hoje também, né? O tanto que a gente tem 6 anos que a gente está falando do selo do gás, quando a gente fazia as primeiras reuniões lá em Campo Grande, e o fruto que gerou, né? É emocionante mesmo ver onde a gente pode parar com isso e mostrar a força realmente da união, né? Da decisão de trabalhar junto, né? É uma agricultura realmente mais inclusiva na prática, né? Que a gente realmente pode alavancar, e é o que eu falava mais cedo, né, professor? No almoço lá, a gente falou justamente disso. A gente não está inventando nada, nada que foi inventado. Isso aqui é mais antigo que andar para frente, como falavam os antigos, né? Mas qual que é a ideia? É alavancar. Como que a gente fez? A gente escalou. O grande negócio do gás foi escalar essas técnicas que já existiam, né? A gente inventou alguma coisa, Eduardo? Nós estamos falando de técnicas milenares, né? A grande maioria. Então é isso, parabenizar, não é nem uma pergunta, porque vocês já responderam tudo, vocês são os melhores aí, e a gente fica muito agradecido por essa aula e por Deus nos ter proporcionado esse dia tão legal. Acho que hoje teve muita coisa interessante, né? A pergunta por causa de quem nós estamos aqui, né? É um negócio extremamente importante. A gente vai fazer um evento em Brasília, e Brasília é um espaço que tem a vida política, tem a vida do governo, e a gente vai fazer uma trajetória, né? Reproduzindo o que é uma sequência de um processo produtivo de grão, e em cada segmento desse processo, nós vamos explicar as práticas que são adotadas para cada uma das etapas que o agricultor vivencia, né? E em cada segmento nós vamos homenagear pessoas, buscando, né, reconhecer e explicar por que nós chegamos onde nós chegamos. Agora, é muito interessante olhar isso, mas também é muito interessante ver os desafios que nós temos hoje, né? E eu queria, como o tema é biológico, eu não posso deixar de citar uma luta que vai precisar do compromisso e empenho de todo mundo. Na realidade, a gente vem sendo pressionado há muito tempo com relação à multiplicação on-farm, né? E agora a gente vinha trabalhando num projeto de lei sobre bioinsumos. A ideia é que esse projeto de lei regulamentasse toda a questão de bioinsumo de uma maneira ampla, né? E incluísse a previsão de que a multiplicação on-farm é legítima e estaria prevista por lei, porque hoje a gente na realidade, está fundamentado numa regulamentação que é dos orgânicos, né? E a gente teve uma surpresa que, contrariando a negociação que nós tínhamos, né? O Senado aprovou um projeto que agora já virou lei. Essa lei vai começar a ter validade daqui mais ou menos um ano, um pouco menos, e que a indústria, buscando limitar a multiplicação on-farm, que é base da nossa agricultura, que hoje aqui foi citado inúmeras vezes, criou um novo conceito de agrotóxico. Chama de agrotóxico biológico. Criaram um novo conceito, né? Nós estamos trabalhando para reverter o agrotóxico biológico, e é uma coisa bem complicada, porque, no final, o compromisso não é com inovação, o compromisso não é com o agricultor, nem com a agricultura, é só uma medida para aumentar o tempo de domínio das moléculas químicas. Só isso, né? Então, nós vamos começar um esforço agora de mobilizar todos os agricultores para buscar em cada região os seus representantes para explicar: isso não é possível, isso não é justo, isso não é razoável. Da mesma forma que estão buscando o governo para dizer o seguinte: o Lula assinou isso em 2008 e permitiu que a gente utilizasse. E agora vocês vão deixar e permitir desfazer? É razoável isso? Então, eu sei que a reunião é incrível, mas eu preciso dividir com vocês um desafio que nós temos.
Eu tenho uma pergunta para a doutora Tadra, a Michele. Aí aproveitar também o Rodrigo Mendes, que está presente, e o doutor Jarek. Vocês têm alguma avaliação do efeito do tratamento químico de semente sobre a microbiota? A gente faz para alguns clientes. Os solos, a GoGenetic, na verdade, ela atua em toda a cadeia, desde as indústrias de bioinsumos, quem faz on-farm também, e os produtores, né? Então, o que a gente quer ver, o que a gente procura é qualidade. Então, tem algumas indústrias que estão procurando saber justamente o que acontece na semente. Eles tentam fazer, a gente recebe muitas vezes a semente com todo aquele tratamento químico, mais o microbiológico, e eles querem justamente ver se esse microbiológico, o quanto ele se mantém, se está viável, se não está viável. Então, existem algumas indústrias que estão um pouco preocupadas como é que isso vai acontecer. Tá? Mas né? São dados das indústrias, então eu não consigo te falar. O que a gente vê é que tem muitas vezes que eles misturam microbiológicos com químicos que não combinam. E eles esperam que combinam. Então, a gente vê vários casos. Deixa eu reformular a pergunta. Tem muitos produtores aqui que estão adotando o plantio sem o tratamento químico da semente, plantio branco. E estão conseguindo produzir sem ter problema com fusário, sem ter problema com risoctônia. E eles estão observando que o vigor da planta que não foi tratada é muito maior do que aquela que sofreu o tratamento da semente. Eu gostaria de saber se tem alguma análise Eu acho com que o relação... Thiago conhece os casos com mais detalhe. Trazendo alguns resultados, primeiro a questão que a gente já tem algumas análises sobre microbioma de semente, então é possível a gente avaliar essa microbiota que é acarreada junto com a semente, microbiota muitas vezes boa, benéfica. Tem estudos que falam que até 50% da microbiota que a planta possui internamente pode ser transmitida via semente. É transmissão até a segunda geração via semente de alguns micro-organismos, e logicamente se eu coloco um ativo para matar micro-organismo numa semente que carrega coisas vivas com ela, eu tenho impacto. Sobre a avaliação de campo, recentemente numa área na Bahia, a surpresa de um cliente, quando a gente foi entregar os resultados, ele fazia tratamento para fusário, mas ele tinha um problema com risoctônia. E aí os ativos não se conversam, né? São fungos que precisam de ingredientes ativos diferentes. Então, essa receita de bolo, na verdade, não existe. Cada local tem sua particularidade, né? A microbiota, ela mostra isso. Mas o impacto de agrotóxicos sobre a saúde, ela é evidente. A gente tem casos, por exemplo, que nós analisamos em Minas Gerais, a aplicação de metassódico para áreas de alho, em que eles têm muito problema com cetofoma, e é uma redução drástica de microbiota, muitas vezes da microbiota boa. Agora, especificamente, a gente analisa muitas áreas de soja, mas para filtrar esse dado da interface ali da semente e na proximidade dela, eu teria que coletar uma amostra muito específica nessa região, no entorno da semente, para poder avaliar mais especificamente no entorno ali. O ativo do fungicida ele não vai se espalhar numa distância tão grande ao redor da semente, a ponto da amostragem poder identificar essa ação. Só fazer uma colocação quanto às doenças vasculares e radiculares das plantas, né? No nosso grupo nos Campos Gerais, que está há 32 anos junto, estudando e dando assessoria numa área de 65 mil hectares, você tem o seguinte: em ano de El Niño, solos pesados, você tem uma perda de produção comparado com os mais arenosos, que daí, se é mais pesado, é mais compactado também, de 3,5 sacos por hectare, para fusário. Para mal do pé em trigo, calcário mal aplicado, você pega o solo da raiz da planta morta, por mal do pé, pegar 8,5, que foi aquelas bolas de calcário que caiu e a reboleira morta.
Você vai em Vacaria, Lagoa Vermelha, a risotônia é resultado de um solo, lá é uma altitude grande, tem 4, 5% de matéria orgânica, 60%, 70% de argila. Ainda aquela região perde muita produção de soja por risotônia. E risotônia nós perdimos nos anos 70, quando começamos a abrir Guarapuava, Ponta Grossa, os Campos Gerais, que tinha muito perda. Por que dá? Porque o solo está muito ácido. Nessa condição de pH baixo, a risotônia deita e rola. Só dando 3 exemplos para os senhores. Então, essas observações de campo confirmadas, hoje amanhã eu falei de uma molécula, né, que aumentava a fusariose, é só ter um ano de El Niño, com chuva excessiva, como esse ano, e ainda tratado com uma molécula química que está aí sendo usada. Aí você desequilibra tudo e toma conta. Então, não tem como tratar o paciente sem saber o que ele tem. Eu tenho que ter análise patológica para definir que micro-organismo usar, espero um dia ansioso por isso, do que a análise química, tal, análise patológica e tal produto, tal produto, tal produto. Sistêmico e de contato ainda. Era uma colocação que eu queria deixar para os senhores como uma reflexão sobre os belos trabalhos que vocês apresentaram hoje. Então, é muito importante essas observações. E se você vai lá na literatura, tem umas 300 doenças relacionadas ao glifosato. Então, é o glifosato, é o metalaxil, tem um ponto positivo e um ponto negativo. Por exemplo, a minha biota intestinal está péssima. E o médico lá em São Paulo, ele diz, olha, você tem que comer menos fibra. Pô, todo mundo recomenda comer fibra. E agora eu tenho que comer menos, porque o meu alvéolo está vazando. Então, eu tenho que recuperar ele. Então, se seguir o pé da letra que é o médico, um diz que é para comer fibra, outro diz que não, depende da situação. Então, de novo, o terreno biológico do ser humano, o terreno biológico da produção. É muito importante. Se o terreno não está preparado, não está bom, você não consegue expressar o potencial genético que a cultivar dá. Nós sabemos que as plantas estão no fio da navalha, né? A base genética é estreita. Então, se você entrar num galinheiro hoje e der um espirro, morre 10 frangos, que é na base de antibiótico e coisa e tal. Então, é o que a humanidade escolheu. Escolher esse caminho. Nós estamos hoje aqui parabenizando a todo mundo que nós estamos buscando voltar lá na primavera, aquela catequese dela mais oportuna que nunca, e tentar fazer algo melhor. E lembrar que nós não estamos fazendo para os consumidores. Se nós fizermos para a nossa família, nós estaremos fazendo para os outros também. Parabéns a vocês, muito obrigado, foi um dia muito proveitoso. Espero que amanhã seja o mesmo. Obrigado. Mais alguém? Sobre o mercado de carbono lá que o senhor falou, professor, eu quero saber que você viu a apresentação do Sérgio Pimenta, do selo. Porque nós ficamos preocupados com 2026, né? Nós estamos com bem mais pressa que isso aí, né? Então, sim, eu concordo com a fala sua que o nosso ganho é por isso que a gente está fazendo esse modelo de agricultura, para reduzir custo, né, e melhorar a rentabilidade. Mas, dentro que, não sei se você viu só um pouco da apresentação do selo, mas a gente gostaria de saber se a gente pode aprofundar uma conversa com você com relação ao selo, para a gente ver se tem possibilidade de às vezes, a gente, não nesse momento, mas num futuro próximo, aí, a gente aproveitar o que a gente já tem feito no selo do gás, para que a gente seja, quem sabe a gente não seja um fornecedor desse 1 milhão de toneladas que estão querendo aí de soja regenerativa, né? Não, isso é uma questão importante, porque a gente vê surgindo várias iniciativas de certificação, né? E o nosso olhar, e eu acredito que seja do gás também, porque nós temos uma relação bastante profissional, de parceria, né, Sérgio? Seja de unir forças, né? Nós temos objetivos em comum aqui. E complementares, exatamente. O objetivo é fomentar o uso de boas práticas agrícolas, ser uma ferramenta a mais, né,
de fomento ao uso de boas práticas agrícolas para contribuir com produção, sustentabilidade e mudar. Então, certamente, um selo não exclui o outro de maneira nenhuma, são complementares, os escopos são diferentes, né? E o aspecto do soja baixo carbono é quantificar a pegada de carbono, quantificar esse valor, porque isso tem um uso em um determinado nicho de agregação de valor. Agora, isso vem atrelado a todas as boas práticas que estão dentro do selo do GAAS. Então, por que não conversar e trabalhar junto numa iniciativa conjunta? Nós temos tido essa conversa com várias outras iniciativas. RTRS, por exemplo, a gente já conversou, e não existe exclusão, existe complementariedade. Então, sem dúvida nenhuma, estamos dispostos a conversar não só com o GAAS, mas com qualquer iniciativa de certificação. A ideia não é concorrência, é unir esforços. Tem espaço para todo mundo, é a teoria da abundância, e quem tem mais a ganhar com isso é o produtor. Meu nome é Márcia. Doutor Henrique, complementando essa questão, né? Até o comunicado técnico que o senhor apresentou com relação ao selo soja baixo carbono. Por exemplo, você acredita que esse pipeline já que vem sendo estabelecido, né? E está aí no comunicado técnico, a gente já pode começar a trabalhar com produtores de milho, por exemplo? No caso, porque eu entendo, até tem que começar por algum lado, né? Então, vamos começar com a soja, mas vejo que isso agrega, enfim, uma infinidade de culturas. Entre elas, a gente trabalha safra, safrinha, outras regiões. E se a gente já pode começar a trabalhar com os nossos parceiros aí, dentro dessas práticas já estabelecidas para milho também. Sem dúvida nenhuma. Na verdade, eu sou um pesquisador, vou falar um pouco da minha carreira profissional, né? Eu sou um pesquisador de sistemas de produção. Para mim, num primeiro momento, já causa estranheza você fazer um selo de um produto soja baixo carbono. E porque, digamos assim, eu fui convencido, eu digo eu pessoalmente dentro do grupo, a trabalhar com produto. Porque para atrelar isso à visão que o mercado tem. O mercado tem a visão do produto. Mas a gente tem consciência que a soja está dentro de um sistema de produção onde tem culturas com a mesma importância e que muitas vezes viabilizam a soja no sistema. Então, não tenho dúvidas que a gente trabalha, não é que pode, a gente trabalha na perspectiva que surjam iniciativas semelhantes, por exemplo, milho baixo carbono, trigo baixo carbono já está andando, a gente faz parte do grupo lá com a Embrapa Trigo, algodão baixo carbono, enfim, todas partindo do mesmo referencial teórico, porque fazem parte do sistema de produção. Por exemplo, calcário, né? A gente falei tanto do calcário. Calcário é um insumo compartilhado pela soja e o milho, no mesmo sistema de produção. Então, quando eu vou fazer a contabilidade, eu vou ter que atribuir a parte que é da soja e a parte que é do milho, atribuir o milho. O aumento do carbono, ninguém me perguntou, estava esperando isso. Quem que causa aumento da matéria orgânica do solo? É a soja? Ou são as culturas que fazem parte do sistema que tem digamos assim, um aporte de biomassa maior do que a soja? A soja contribui muito com o nitrogênio, que é fundamental para estabilizar a matéria orgânica. Mas isso tem que ser compartilhado, nós estamos trabalhando nisso. Então, isso que você falou, a gente espera que realmente, não sei se é muita pretensão nossa, né, nesse momento, mas que o que nós temos das diretrizes da soja já seja um ponto de partida para saírem para as outras culturas, e nós temos um selo do sistema, mas partilhado entre as culturas, agregando valor em todas elas. O ideal seria sistema de produção, mas o mercado, a nossa análise fria e pragmática do mercado atual não está preparado para entender sistema de produção. Muitas vezes nós mesmos não entendemos. Então, a comunicação é muito mais fácil por produto, mas reconhecemos que, na verdade, o fato de um sistema ser ou não baixo carbono não é a soja, é o conjunto das culturas.
criança. Excelente. Eu tô monopolizando o microfone aqui. Eu tenho uma pergunta para o Luiz Barbieri. A gente está sofrendo com esses mosquitinhos aqui. Como que você faz com a galinha solta lá? Tem algum segredo para evitar as moscas? Lá não tem parede. Não tem parede, mantendo tudo limpinho, não junta mosca. Rato também tem que ir mantendo tudo limpinho, tem uns caçadores de rato. Tem que ir manejando as coisas. A gente outro dia tinha muita mosca num dos aviários. Aí a gente descobriu que a lona que sobe e desce, a hora que ela descia, juntava uma umidadezinha com a poeira do comedouro, juntava lá, era perfeito para mosca. A hora que a gente chegou lá, estava cheio de larva de mosca. Aí você vai mantendo limpo. Aí a gente mudou o sistema. Trabalhar sem veneno exige que a gente seja muito mais eficiente e que a gente pense em todos os processos que estão envolvidos. Então lá a gente fica o dia inteiro correndo atrás de melhorar os processos, melhorar mecanicamente o design das coisas, para poder achar soluções que são mais perpétuas, mas às vezes mais difíceis de achar, né? Mais alguém? E o desconforto provocado pela amônia? Amônia. Lá na Rayara a gente desenvolveu, antes de construir o nosso galinheiro, a gente passou algumas semanas visitando galinheiros. A gente passou semanas visitando galinheiros no Brasil, passou semanas visitando galinheiros na Europa e ficamos sentados com os principais produtores de equipamento para galinheiro, que é na Holanda e na Alemanha. E a partir dessa interação, a gente tinha uma preocupação muito grande com o cheiro da amônia, com a amônia dentro do aviário. Ou você faz pressão negativa, fecha tudo, luz para dia, luz para noite, que nem é bom e nem no orgânico não pode. E o que a gente chegou à conclusão, e a gente tinha uma preocupação muito grande, você chega no galinheiro, tem aquele cheiro de amônia, né? Se faz mal para nós, imagina para a galinha. E a gente fez um fosso, em mais ou menos 80% da área do aviário. E o fosso tem 1,5 metro e tem como se fosse um deck por cima. Então todas as fezes da galinha caem lá embaixo. Então a amônia, se você não mexe, ela é mais pesada, né? Ela fica para baixo. É que ela sobe porque a galinha fica o dia inteiro ciscando, né? Então se você diminui esse ciscar, essa amônia ficou lá embaixo. Então o cheiro dentro do galinheiro, de novo, a gente precisa pensar nos processos, na física, na química, no desenho e achar uma solução. Em vez da energia forçada, energia elétrica, pressão negativa, usar a lei da natureza e pensar num design mais inteligente, mais eficiente. Então a gente fez dessa forma aí. E está aparentemente bom. Só vou sugerir acrescentar o pó de rocha, né? Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Luiz, por favor. Luiz, Fala isso. podemos resolver esse problema da amônia com micro-organismos também, probióticos. Você resolve o problema da amônia, melhora a digestibilidade, melhora, logicamente, a conversão alimentar, a sanidade, você vai resolver muitos problemas de ácaros sugadores, né? A vida útil produtiva e um ovo de melhor qualidade também. Por exemplo, a gema produzida com probióticos na quantidade adequada, você tem que apertar ela, senão ela não rompe aquela película, né? Então, menos ovos trincados, né? E a amônia você leva de brinde tranquilamente. Então, tem vários produtos, tem um produto, né, que é muito eficiente quanto a isso, ok? Então, solução biológica também. Okay? Sim, a gente usa bastante probiótico, prebiótico e é bem-vindo a todos.
sugestões para a gente melhorar. E a gente já usa pó de rocha para controlar o cascudinho. Ajudar a controlar o cascudinho, porque não dá para usar também inseticida na galinha. Então, vermífugo na galinha. Então a gente usa também o pó de rocha e a gente tem sempre pensado em tecnologia. Então quem tiver sugestões, ideias, a Rayar está sempre de portas abertas, porque a gente acha que a solução é construída conjuntamente. Olha, com gesso também você resolve. Aquele problema das camas de aviário que é tirado e colocado para fora, e daí tem que mandar para a lavoura e ninguém faz compostagem. Então é um criatório de mosca, a amônia insuportável vai ficar fora. Se você usar uma dose de gesso, acabou o cheiro e acabou a mosca. Só pois não. Outra possibilidade, já que está todo mundo dando ideias, é usar o extrato pirolenhoso, que reduz, que como eu apresentei, ele inibe a urease, então vai emitir menos amônia. Então, e isso, se fizer isso, vai te dar um crédito de carbono também na frente, aí legal, porque o grande problema, como ele colocou, do crédito de carbono é a emissão de dióxido de nitrogênio, né? Óxido nitroso, que é de N2O. Então, uma molécula de N2O equivale a quase 276 na conta dele de CO2. Então, quando a gente faz essas coisas, que eu falei num certo sentido, que a gente tem de trabalhar com multidisciplinaridade sempre e integrando negócios. Eu participei da Eco 92 e a questão lá eu li sobre ecossistema de manufatura. Aí depois, hoje se chama economia circular, mas eu achava o conceito de ecossistema de manufatura muito legal. E como eu trabalhava com carvão vegetal, eu falei assim, e um exemplo que eles davam era da reciclagem de sucata na indústria de siderúrgica. Então era um exemplo assim de bem estabelecido dessa coisa. Aí eu falei assim, pô, mas se a gente ainda da siderurgia carvão vegetal ainda tem a vantagem. Nós estamos agregados à vida. A matéria-prima da gente vem de um sistema vivo. Então, na medida que você integra os seus sistemas produtivos aos sistemas vivos, você tem ganhos fantásticos. Por exemplo, até a questão do biodiesel na gasolina, um dos motivos deles colocarem, na siderurgia também tem um exemplo, é você colocar fresh, coisas frescas, né? Então, na medida que você coloca o biodiesel, ele vai diminuir a quantidade de poluentes metálicos nas emissões. Então, um dos fatores da Petrobras usar o biodiesel para fazer o diesel chegar nos níveis internacionais. Por exemplo, a própria questão da própria siderurgia. Ela compra ferro gusa brasileiro de aciaria para melhorar a qualidade da sucata, para a sucata poder ser laminada e produzir um aço de qualidade. Então, é tudo isso. Tudo que é fresco, que está ligado à vida, ele tem mais probabilidade. Então, em onde que nós estamos? No trópico. O que é trópico? É vida. Nós não temos inverno. Nada fica enterrado ou morto nesse período, né? Então, a gente é abundância de vida o tempo todo. Então, eu acho que a gente tem de aproveitar esses pontos fortes do Brasil e juntar as inteligências e as competências e fazer mais. Perfeito. Hein? Doutor Rodrigo, você falou de genética, da questão da genética, a gente está com problema agora, a gente estava conversando mais cedo. Se você pegar hoje no Brasil, antigamente nós tinha, sei lá, deve ter umas 1000 variedades de soja, mas se pegar, na minha região, por exemplo,
não se planta mais do que 10 variedades de soja hoje. Então, assim, e a gente está vendo cada vez mais as variedades cada vez mais modernas, como você falou, com mais problemas. Elas estão... como é que a gente vai fazer? Esse é um problema que a gente discute muito dentro do gás. A gente está tendo que ressuscitar variedades antigas. Eu mesmo estou com 2 variedades esse ano plantadas que já tem mais de 20 anos que saíram do mercado. Como que a gente vai fazer, né, baseado nisso que você falou também, a gente queria propor um trabalho nesse modelo de como que a gente pode fazer essa questão dessa questão genética, né, que hoje é muito difícil, hoje, principalmente com a questão da transgenia, com a questão dos novos eventos que estão saindo a toda hora, como é que a gente vai poder regredir, não sei se essa palavra, se é regredir na genética, trazer, ressuscitar novas variedades, ou se a gente vai promover nessas novas variedades a questão da microbiota. Qual é mais fácil? É uma ótima pergunta, viu, Rogério? Eu acho que todas as soluções são difíceis, mas todas são viáveis. Existe quando a gente fala de doença, uma das estratégias utilizadas por melhoristas é quando você tem um problema com uma determinada doença, você vai no ancestral e recupera o gene de resistência no ancestral, que era o lugar onde a planta tinha que lidar com a doença, e você introduz numa cultivar. Com o microbioma, isso era muito teorizado, mas foi demonstrado há 2 anos por 2 grupos. Um grupo na Holanda demonstrou para tomate e um grupo na Escócia demonstrou para cevada. Pela primeira vez, como ligar a característica genética, o trait genético, que os melhoristas chamam, com o recrutamento de micro-organismos na rizosfera. Então, eu acho que esse é um divisor de águas na mente dos melhoristas e pavimenta o caminho para fazer melhoramento genético dirigido a recuperar interações benéficas com o microbioma. Então, isso é muito recente e tem um longo caminho pela frente. Esse é um caminho. A outra estratégia é você aumentar a diversidade do sistema, não só recuperando cultivares mais antigas, mas aumentar a diversidade, porque o solo é o mesmo, mas aumentar a diversidade de cobertura no sistema, porque isso vai sustentar a diversidade do microbioma. Então, quanto mais contrastante for os resultados de diferentes plantas que são colocadas dentro do solo, garante esse equilíbrio da resiliência. A gente não está inventando nada. O que a gente está fazendo, e por isso a Primavera foi visionária nesse sentido, a gente só está imitando a natureza. Está fazendo nada mais que isso. Então, toda ação que a gente aproxima o sistema de produção com a natureza, a gente traz equilíbrio e sustentabilidade para o sistema. Primeiro aí. Sobre 2 aspectos. Primeiro, é o seguinte: é possível desequilibrar um solo com remineralizador? Esse é um. Já vou aproveitar que eu não tenho que pegar o microfone outra vez. E para o Rodrigo, eu queria perguntar o seguinte: Rodrigo, não sei se foi de você ou do Andreotti, uma vez eu ouvi uma explicação sobre você manter uma monocultura por tempo, e com o tempo ela vai recrutando. Então, assim, se é verdade que ela recruta contra elas, por que eu preciso de diversidade de rotação? Começo primeiro? Então, se você pensar nos 5 grupos de agrominerais silicáticos, tem um que você pode, se colocado em excesso, pode realmente causar algum desequilíbrio, que seria os silicatos de magnésio. Então, esses que podem chegar a 40% de MgO, muito reativos, e é parecido quando você faz uma supercalagem, né? Coloca em excesso o calcário numa camada e gera um pH excessivo, né? Acima de 8, por exemplo. Você pode acontecer isso se você usar uma dose excessiva de serpentinito, do nito, né? Mas as outras rochas, os outros grupos, você não tem problema com excesso. Tanto não tem que tem experimentos
nós temos experimentos com 100 toneladas por hectare. E as plantas gostaram. Então, agora, uma coisa que é importante é que aquele solo não vai ser mais o mesmo que o anterior, porque ele vai ter uma mineralogia nova. Então, quanto mais tempo você está fazendo o manejo com essas fontes, você vai alterar uma camada do solo com uma mineralogia nova. E isso vai ter implicações do ponto de vista físico, químico e biológico. Vai ter criar um novo microbioma, vai ter uma morfologia diferente, os agregados, a interação com a água, a interação com a planta vai ser totalmente diferente. A gente pode falar que seria um solo construído no longo prazo, numa perspectiva similar a uma terra preta de índio, que é um solo que foi construído e que ele tem longevidade, né? Ele teve longevidade depois dos manejos que foram feitos nesse solo. É a nossa perspectiva, porque os minerais novos gerados, eles ficam no longo prazo. Você pode liberar os nutrientes mais rapidamente, mas as novas fases ficam no solo no longo prazo. Então é isso, fazendo uma síntese, tem um grupo de rochas que pode ser problemático aplicar altas doses, e os outros têm esse tipo de problema, porque não tem risco, porque o processo de intemperismo não é rápido ao ponto de criar algum desequilíbrio. Na realidade, ele vai ser, mesmo colocando altas doses, ele não vai acontecer de forma brusca, né? Ele é tamponado pelo próprio sistema. Hein? Acho que ficou bom. Ficou bom. No conceito de solo supressivo, a gente pode dividir em dois: supressão geral e supressão específica. Supressão geral é a diversidade do solo, que deixa o solo resiliente e é capaz de enfrentar patógenos. No conceito de supressividade específica, ela se constitui exatamente como você descreveu. Como é identificado um solo supressivo? Numa sucessão de monocultura, sempre com a mesma cultivar, suscetível a um determinado patógeno e cultivada na presença desse patógeno. Normalmente, depois de 5 ou 6 ciclos, se observa a supressão da doença. Isso acontece porque existe uma pressão da planta tentando lidar com o patógeno até ela enriquecer um grupo específico que consegue enfrentar o patógeno. O que é muito interessante nessa história... Eu engoli um mosquitinho agora. O que é muito interessante nessa história... 2. Esse não foi. Não, o segundo não foi. Ele está seguindo o microfone. O que é muito interessante é que o solo que passa por esse histórico, ele guarda uma memória. E daí, quando esse solo, depois de passar por esse histórico, que teve um surto da doença e a doença regrediu, se depois de 3 anos ele é infectado novamente, ele rapidamente ativa essa memória. Daí vem sua pergunta, que é muito legal. Bom, por que a gente não faz monocultura de tudo e daí todos os solos do mundo vão ser supressivos? Porque ele funciona no conceito de supressividade específica. Só vale para aquele patógeno e para uma cepa específica. Então, à medida que o solo se conduz um sistema assim, ele fica muito frágil diante de um outro patógeno ou diante de um outro estresse. Então, isso serve muito bem do ponto de vista didático para entender o sistema e explorar micro-organismos específicos, mas para conduzir o sistema de produção, a gente tem que trabalhar com a supressão geral, que daí cai no uso de planta de cobertura, cultivo na entrelinha, rotação de cultura, aumentar a diversidade do que está acima do solo, e isso de alguma forma reflete no que está embaixo do solo. Aqui uma pergunta, por favor, Rodrigo, pode ficar com o microfone. Professor, achei muito interessante que você falou que identificaram genes que são ligados à biosfera, né? À tração e tal.
Aí eu tenho uma pergunta. Todo mundo fala que soja é autógama e cleistogâmica, né? E que é autopolinizável. Só que a gente tem encontrado bastante, e depende da variedade de soja. A gente tem uma hipótese que polinização cruzada em soja depende da espécie, é 5%, depende da espécie, é mais. Tem algum gene, algum estudo que indica isso de polinização cruzada? Porque, assim, é autógama quase que 100%. Esse é o feedback nosso. Assim, pelo que eu me lembro, é autógama quase 100%. Quase 100%. Então, pode existir o cruzamento. Sobre os genes, só deixar bem claro sobre esses genes que foram identificados. Como se faz melhoramento? O melhorista, no programa de melhoramento, ele tem que identificar marcadores genéticos relacionados com os fenótipos de interesse. Então eu quero uma arquitetura assim, eu faço um melhoramento assistido, e daí eu faço os cruzamentos e seleciono aquele gene. E mantenho isso para ter uma nova cultivar. Nessa história do microbioma, o microbioma recrutado pela planta, eles são tratados como características fenotípicas, como se fosse parte da planta. Então, isso que foi que conseguiram demonstrar. Pela primeira vez, eles mostraram que existe um link entre marcadores genéticos da planta e recrutamento de micro-organismos específicos. Então, por exemplo, se eu consigo descobrir o link de marcadores genéticos, de genes ou de QTLs, que são porções maiores do genoma, que recrutam solubilizadores de fósforo, por exemplo, eu consigo buscar essa característica e introduzir em cultivares modernos. Essa que seria a estratégia, o caminho que está aberto no melhoramento. Isso para polinização cruzada? Eu não saberia dizer. Eu gostaria de fazer uma colocação aos mais jovens aqui. Quem começou antes apanhou mais até agora. Nós tínhamos a soja convencional e não tínhamos um problema do mofo branco como tem hoje. Antigamente o mofo branco era de regiões altas dos 3 estados do sul. Agora está em tudo que é lugar. Então o que acontece? O pessoal demandou soja RR. Com a soja RR, a convencional não dava. Eventualmente dava pouco, não tinha nem fungicida para aplicar. Então era numa boa. Quando veio a soja RR, o mofo branco aumentou assustadoramente nas lavouras. Não é só em ano de laninha, não. Está dando mofo branco a dar com o pé. Mas daí o agricultor, o consumidor e assistência técnica, não satisfeito com a soja RR, pediu uma soja RR intacta. Daí levou junto a mancha-alvo. Então a mancha-alvo é uma outra molécula para controlar. Tem uma molécula para o mofo branco, agora tem uma para mancha-alvo. Onde é que nós vamos parar com esse empilhamento de tecnologias? Eu queria só intacta. Não, você tem que levar RR intacta. Então você tem mofo branco e mancha-alvo. E nós temos os produtos para vender. Eu acho que quando a soja é RR, ela não tem a rota do ácido chiquímico, se não me falo. E essa rota, ela produz 3 fenóis que atuam na defesa da planta, ação de patógeno e insetos. Entendeu? Então, nós estamos cultivando uma planta safenada, chama uma planta ponto safeno. Não tem, tiraram a rota, proibido passar, não tem mais. Então, nós ganhamos com a transgenia, com as coisas, tudo, não sou contra, mas tem um peso, tem uma carga em cima disso. Só uma correção, né? O cultivar tem a via chiquinato, o que ela é resistente, então ela consegue produzir. Só que os micro-organismos ficam deficitários, né? Era uma pergunta que você ia fazer? Mais alguma pergunta? Lá, Pablo. Finalmente. Bom, primeiro eu queria agradecer pelas apresentações, parabéns a todos. Meu nome é Gilda. Eu queria fazer uma pergunta mais geral, mais direcionada para o pessoal da microbiologia. Gostei muito de vocês terem apresentado uns dados
correlacionando o efeito dos remineralizadores e a microbiota, que eu acho que não tem muito estudo sobre isso ainda, né? E aí eu queria só perguntar, acho que foi o professor Carlos Augusto que falou do tricoderma, se esses dados de sobrevivência dos esporos do tricoderma, se tem algo parecido para bactérias, estudos semelhantes, né? E, mais ou menos nessa linha de raciocínio, se existem estudos, ou se existiria pelo menos uma premissa biológica para a gente utilizar esses pós de rocha, esses materiais como aditivos nos bioinsumos para aumentar a vida de prateleira, né? A shelf life desses produtos. Obrigado. Eu acho que o Guto não está aqui, né? Alguém quer assumir? Espero que tenha escutado a pergunta. Não, vai ter que repetir. Ele estava conversando. Pessoal, eu acho assim, nós estamos num adiantado da hora aqui, o pessoal já está saindo. Ela vai reformular a pergunta, Guto, rapidamente, e eu acho que depois a gente pode receber mais uma única pergunta e encerrar, né? Senão a gente fica aqui até 8 horas da noite. Então, resumidamente, professor, se existem dados da associação de pós de rocha ou remineralizadores com bactérias, e se seria viável, se já existem estudos, a gente combinar esses dois produtos para aumentar a shelf life, a vida de prateleira dos insumos biológicos, né? Sobretudo produção on-farm, assim. Desculpa, como é o teu nome? Gilda. Gilda. Não existe. Existem produtos isolados, mas justamente é o que a gente vinha pesquisando já há um tempo atrás, né? Eu acho que assim tem tudo para combinar micro-organismos com rochas, micro-organismos com matéria orgânica, inclusive os três. Eu acho que assim tem tecnologia para isso, tem informações delas na literatura, no exterior já tem gente fazendo isso, mas eu acho que está caindo de maduro desenvolver essa tecnologia 3 em 1. Micro-organismo, matéria orgânica, seja ela a matéria orgânica que tiver, seja uma matéria orgânica mais pura, um ácido úmico, alguma coisa assim, mas eu entendo que seria um grande produto revolucionário granular esses três princípios e facilitar a aplicação, né? Obviamente que não vai ser toda a rocha, que vai, como eu mostrei ali, tem micro-organismos que têm bactérias ou fungos ou tricoderma, seja o que seja, eles vão ter alguma afinidade por alguma rocha, mas com matéria orgânica todos eles têm. Então, eu acho assim, seria um grande avanço no que a gente discutiu aqui, que as empresas se interessassem em tentar registrar isso e abrir também lacunas no Ministério da Agricultura para registrar produtos que não sejam só risóbio, bradyrhizóbio, enfim. Obrigado. Bem, acho que chegamos por hoje, não é? Tá bom? Amanhã, Pablo, 8 horas, o reinício das atividades. Muito obrigado, uma salva de palmas a todos, né?